Graça e paz, amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. Pois bem, irmãos, esse canal é um canal que nós temos aí para trazer comentários, estudos bíblicos, pregações como essa daqui agora que eu vou compartilhar com vocês. A pergunta é: será, pastor, que a gente pode devolver para o diabo toda a maldição, as feitiçarias, as bruxarias que as pessoas fazem para a gente, para danificar a gente, para prejudicar a gente? Será que a gente pode devolver? Será que não tem um entendimento espiritual que pode pegar isso e levar de volta? É isso que eu vou mostrar para vocês com muita profundidade e vai ser bênção de Deus para a tua vida. É um vídeo que vale a pena assistir até o final. Um vídeo longo, porque é uma ministração. Inclusive é um vídeo que vai ter continuação. No final do vídeo tem uma oração específica para isso que nós acabamos de citar, para devolver todo o mal que o inimigo, o diabo e através de pessoas também lançaram contra você. Vou convidar você para se inscrever nesse canal, faça isso agora e ao se inscrever no canal ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Já vai marcando também o seu joinha, vai marcando aí o seu gostei e eu quero desejar para os irmãos, quem está assistindo antes ou quem vai assistir depois, Feliz Natal para você, que Cristo ele venha nascer dentro de você, que nessa data aí que o povo todo está mobilizado aí, com o coração aberto, aproveite e prega Jesus para os seus parentes, para os familiares, aonde você vai encontrar, prega e fala sobre Jesus, aproveita que o coração do povo está aberto, todo mundo com esse espírito natalino, eu quero fazer o bom, quero fazer a coisa boa, o bem para todo mundo, aproveita e fala de Jesus, tá bom? E boas festas para você, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente, tá bom? Fique agora então com essa mensagem para edificar a tua vida e aonde Deus vai falar tremendamente com você. No final tem uma oração poderosa. Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, boa noite. Amém? Pode ficar à vontade, pode se sentar. Que bênção nós estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. E ontem, irmãos, nós estávamos aqui e estava trazendo uma palavra aqui para os irmãos, e eu disse para os irmãos que estavam aqui ontem, na segunda a gente continua, viu? E ontem a igreja estava lotada, né, irmão Augusto? Cheia, 3 pessoas. Eu falei, glória a Deus. Hoje tem mais, né? 5. Tá. E aí eu falei, não, eu vou continuar o estudo, o entendimento que a gente estava, mas aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou gravar essa ministração para os irmãos também do YouTube estar acompanhando, porque é muito importante, irmão, é algo muito interessante. No meu canal do YouTube, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu falei sobre isso, só que não dessa forma, não com essa linha de visão. A pergunta é: pastor, será que eu posso devolver para o diabo toda a maldição que ele jogou e joga? Pastor, será que eu posso devolver para ele todos os pecados e as iniquidades que eu carrego? Pastor, será que é possível aqueles macumbeiros, aqueles feiticeiros, as pessoas que jogam coisas contra a minha vida, aí é saúde, vida amorosa, financeira, será que não tem como devolver isso para eles, não? E nós estudamos isso ontem e nós falamos sobre um principado demoníaco, que ele tem a finalidade de contaminar as pessoas. Ele foi responsável de uma grande contaminação que houve no Antigo Testamento, e ele é lembrado todos os anos pelo povo judeu. E aí, se eu pegar, se eu pegar o gancho de ontem, quem está aqui hoje não vai entender nada, e quem vai estar no YouTube também não vai entender nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma resumida novamente, tá? Vou contar aqui com uma roupagem melhor, com uma teologia melhor ainda, sobre Azazel. Azazel, irmãos, é um principado demoníaco. Como eu disse para vocês aqui, ele trabalha com a contaminação. Lembra que eu expliquei aí em 3 vídeos, ontem foi o último vídeo, inclusive no YouTube,
sobre Lilith. E Azazel também ele tem muito a ver com essa literatura judaica que não veio para a nossa Bíblia, né? Então, os rabinos eles citam muito, mas não biblicamente falando. Na Bíblia só tem um texto com 3 versículos que fala, mas todos os anos esse principado demoníaco é lembrado pelo povo de Israel. O que eu não falei ontem é que ele é lembrado por causa de quê, pastor? Porque em todo Yom Kippur é que se fazia o sacrifício para transferir, devolver para Azazel toda a contaminação que ele causou. No Yom Kippur se faz isso. E aí eu estava meditando mais, eu falei, meu Deus, a gente falou tanto no Yom Kippur aí nesse ano, mas também é tanto assunto que se a gente for falar tudo, e Azazel é um personagem muito importante da gente entender, inclusive no próximo ano, se a gente fazendo a campanha do Yom Kippur, nós vamos falar dessa influência demoníaca. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Quero que você abra a sua Bíblia em Levítico 16, e aí o que acontece? Então a gente vai fazer assim, eu vou revisar com os irmãos aqui o que eu falei ontem, vou acrescentar mais algumas coisas, e vou terminar, porque é 2 pontos, irmãos. Eu vou falar de Azazel, e depois eu vou dar uma estratégia de como a gente faz para romper alianças. Porque esse espírito, ele trabalha como os outros espíritos, ele trabalha com alianças. E a história é muito doida, viu? A história é muito maluca de Azazel. Azazel, inclusive, ele tem uma figura vamos dizer assim, na literatura judaica, a figura desse espírito, desse anjo caído, é uma figura de um ser peludo de chifres, até parecido com bode, viu? Depois você pesquisa na internet e tenta colocar imagens de Azazel. Naquela série Sobrenatural, aparece ele, só que lógico, em forma de um homem, de uma pessoa, né? Mas Azazel, irmãos, você vai encontrar apenas essa referência aqui, Levítico capítulo 16, abre comigo aí, lembrando que os irmãos aqui, eu estou de novo com a Bíblia King James, tá? A Bíblia King James, e eu tenho uma outra Bíblia lá em casa, chamada Bíblia Hebraica Completa. A mesma tradução que fala de Azazel é essa daqui, da King James. E aí o que eu estava fazendo? Eu falei, eu vou pesquisar aqui naquela Bíblia-chave, é outra Bíblia, na Bíblia-chave, e aí eu fui procurar na Bíblia-chave, e quando eu encontro o nome Azazel, que na verdade lá na Bíblia, João Almeida, não vai estar Azazel, vai estar bode emissário. E na verdade lá ela dá a referência do original. Aí no original a Bíblia-chave mostra que é Azazel, que na verdade é a tradução da palavra bode emissário. É a tradução, tá bom? Então vamos lá, ó. Levítico capítulo 16, versículo 5, diz assim: receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e 1 carneiro para o holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará 2 bodes e os apresentará diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Versículo 8: lançará sortes mediante as 2 pedras, que no caso é Urim e Tumim, tá? Lembra que esses dias atrás eu falei das pedras da estola que brilhava? Então, são essas pedras aqui. Uma com o nome de Iavé, ou Iá, né, no original, ou Senhor, Adonai, em muitas traduções, e a outra com o nome de Azazel. E na sua Bíblia, do João Almeida Ferreira, bem provável vai estar como bode emissário, não é verdade? A palavra Azazel é a junção de 2 palavras. Zé, que na verdade não tem um A, no português é que se acrescenta o A, Azazel. Mas no hebraico você encontra Zed, que é
a palavra bode, e Azel, que é a palavra demitido, retirado, enviado. Então você encontra essas traduções, ou seja, juntando essas duas palavras, você vai encontrar Azazel. Pastor, quem foi Azazel? Aí começa a maconha teológica, viu? Aí começa a história, o folclore, porque a Bíblia não cita. Eu disse para os irmãos aqui ontem que os satanistas, quem, irmãos? Satanistas. O satanista pega esse texto aqui para dizer que o povo judeu, o povo hebreu, adoravam o diabo. Olha só, porque se sacrificavam um sacrifício para Deus e um sacrifício para esse tal de Azazel, que inclusive é adorado e cultuado lá no satanismo. Não, eles adoram o nosso Deus. Olha que loucura. E eles pegam esse texto aqui. Então, gente que não tem informação se assusta com isso. Meu Deus! Então o povo adorava o diabo também, porque mandava um sacrifício para esse demônio? Não, você vai entender o propósito disso. Eu quero mergulhar você primeiro na história, para me explicar isso depois. A história de Azazel começa em Gênesis capítulo 6, na época de Noé. E na época de Noé havia uma grande contaminação na terra. Eu não vou ler para não ficar tão extenso, mas eu acredito que quase todo mundo conhece a história, e se não conhece, vai conhecer um pouco rapidinho. Tem até o filme aí, filme que teve esses dias atrás aí, de Noé, que conta a criação da arca que era para salvar as pessoas do dilúvio. Quem lembra, amém? Pois bem, a pergunta é, pastor, o que a raça humana fez para Deus querer extinguir a raça humana da terra? Porque lá em Gênesis capítulo 6, há uma expressão dizendo que Deus tinha se arrependido de ter criado o homem. Que nível de trevas foi esse? E isso tem tudo a ver com a história de Azazel. Então os contos judaicos, rabínicos, inclusive no livro apócrifo chamado Livro de Enoque, conta um pouco da história desse ser. Azazel é um principado angelical que veio junto com a rebelião de Lúcifer, quando Lúcifer se rebeliou. Só que ele não, vamos dizer assim, ele não fazia parte da galera de Lúcifer. Ele tinha um outro poder, uma outra manifestação, ele tinha um outro domínio. E aí o que acontece? Se ele traz um nível de contaminação, junto com outros demônios que ele influencia, aí a Bíblia vai dizer assim, lá em Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus desceu do céu e manteve relação sexual com as mulheres. Aqui nós temos duas linhas teológicas, quantas? É uma briga, é tapa, é murro, irmão, o pastor briga por causa disso. Sabe por quê? Porque uma boa parte defende a tese que esses filhos de Deus eram homens, descendentes de Sete. Quem era Sete, pastor? Um dos filhos de Caim. É a geração de Caim que veio pura, sem contaminação, ou seja, sem tanta iniquidade. Mas essa tese, que é a mais sustentada, também é a que tem mais falhas, porque não tem como se provar. E aí, para onde eles veio? De que lugar eles veio? Fora que tem também o original. Nós temos a palavra no original, filhos de Deus. Nós temos Ben a Elohim, filhos de Deus. E quando se trata de homens, se fosse homens, a palavra iria nos dar o original de Ben a Adam, ou seja, filhos de Adão, filhos do homem, filhos do ser humano. E todas, aqui é que pega todas as referências do Antigo Testamento que está relacionada a filhos de Deus, tem a ver com anjos, todas. Aquele que caiu na fornalha com os homens que estavam lá, Mesaque, Sadraque e Abednego.
olharam para aquele quarto personagem na fornalha e disseram assim, ó, este tem a semelhança dos filhos de Deus. Só para você entender, e eu estou correndo para você entender. Então Azazel, ele tinha a galera dele, esses anjos que desceram. Aí é a pergunta, pastor, mas espírito faz sexo com mulher? Não tem como, que é espírito. Mas a história conta que esses seres, eles se materializavam, eles se encarnavam para manter relação sexual com as mulheres. A fim de quê? A fim de controlar o código genético chamado DNA. A função de Azazel e dos seus demônios era mexer no código genético do DNA do homem. Irmãos, todo o berço da mitologia grega, já viu a mitologia grega como que influencia até hoje? Os super-homens, pessoas que eram dotadas de poder. Já viu as histórias dos deuses e dos semideuses? Os semideuses era quem? Era filho dos deuses, como Hércules, que era metade deus e metade humano, que tinha uma força sobrenatural. Os sumérios, que foi a primeira civilização, eles contam sobre esses seres que desceram, que os sumérios, eles têm a mesma época que viveu Noé. É bem pertinho ali as datas. Os sumérios contam de uma raça alienígena que veio e ensinaram para eles noções de matemática, de geografia, de cálculo, linguagem, um monte de coisas. Você pesquisa e estuda um pouquinho. E aí o que acontece? Como eu disse lá no vídeo de Lilith, os sumérios, irmãos, eles desenvolveram arquitetura, noções de matemática, de construções. Eu até citei que existem pedras lapidadas de 100 mil toneladas. Sabe o que é 100 mil toneladas? É 100 mil quilos. Não existe um guindaste hoje que levanta 100 mil quilos, irmãos. E existem pedras que eles colocaram entalhadas assim, cortadinha em cima de outra. Ninguém sabe como que esses indivíduos fizeram isso. Sabe o que os sumérios dizem? Que foi os filhos de Deus, ou os filhos dessa raça alienígena. Azazel é considerado pela mitologia hebraica, essa aqui mais ou menos não entrou na Bíblia. Alguns, é uns respingos que entrou na Bíblia, como esse daqui. Os néfilis, que eram o quê? Os gigantes. Homens que eram geneticamente mudados. Os gigantes, irmãos, tem até na Bíblia conta a história de um rei, que esse rei era um gigante, e todos os seus filhos também eram gigantes. Inclusive esse rei que viveu no Antigo Testamento, um dos descendentes dele é um bem conhecido que todo mundo lembra, Golias. Golias era descendente desse rei, dos gigantes. Azazel, irmãos, ele trouxe uma grande contaminação, que ao manter relação sexual com essas mulheres, ele contaminava as mulheres. Por que os gregos acreditavam na Medusa, por exemplo? Uma mulher que era uma mulher, mas tinha o cabelo de serpente, que quem olhasse para o rosto dela, paralisava e virava uma estátua. Pessoas com superpoder. Toda essa linhagem, toda essa mitologia nasceu aqui em Gênesis capítulo 6. Irmão, foi uma contaminação assim, terrível, aonde eles conseguiam manipular até mesmo para os seres humanos. Isso conta a história, para os seres humanos ficar mudado geneticamente. Isso. E olha só, eu estava contando para os irmãos ontem, que a Bíblia diz assim, que os dias da vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Lembra? Naquela época então de Noé, ele estava construindo a arca, para quê? Para livrar o povo, para salvar o povo.
Se naquela época Azazel com os seus comandados manipulava o genoma humano, o DNA humano, hoje quem é que está fazendo isso? E daqui 100 anos, 200 anos, como é que vai estar? Ciência e a tecnologia já foi clonado, irmão, o animal, e é idêntico. O próximo passo é clonar o ser humano. Eu estava falando aqui ontem para os irmãos daquela atriz Angelina Jolie. Quem conhece? Todo mundo. Ela pagou um exame caríssimo, que é um exame que é o último avanço da tecnologia, aonde pegaram o código genético familiar dela para estudar, para ver se tinha, porque ela viu que tinha muitas mulheres da família dela que tinha câncer de mama. Então ela tirou o DNA dela, passou no exame nesse caríssimo, para ver qual era a probabilidade dela daqui a alguns anos desenvolver esse câncer. Encontraram a probabilidade lá dela ter. O que ela fez? Removeu as mamas e colocou prótese. Se hoje a ciência consegue mudar o DNA das pessoas, quanto mais naquela época. Existe uma expressão chamada talmim. Tá o quê? A expressão, olha aqui, é assim, ó. Deus olha lá do céu, tá olhando e faz assim para baixo, para olhar o homem. E quando ele olha assim para baixo para olhar o homem, naquela época de Gênesis capítulo 6, ele não acha ninguém que não havia tido relação, contato, aliança com aqueles seres. Aí ele fala, eu me arrependi de criar um homem. Mas aí de repente ele dá mais uma olhada e encontra quem? Noé. Você vai encontrar em Gênesis 6 a expressão dizendo assim, que Noé era justo e perfeito. Aí todo mundo leva para o lado, que não entenderam o original, aí todo mundo leva para o lado, não, que Noé era um cara de moral, ele tinha uma moral, ele tinha um caráter. Mentira. Ele também era um mau caráter, porque depois do dilúvio, a primeira coisa que ele fez foi criar uma vinha, ficou bêbado e teve até um caso lá de homossexualismo lá, que ele amaldiçoou o neto dele, e esse neto dele fugiu, foi embora amaldiçoado, e criou lá o povo de Canaã, o neto dele chamado Canaã, a região geográfica chamada Canaã, é descendente de Noé. Não, é uma bagunça assim, mas a expressão justo e perfeito é a palavra hebraica talmim. E sabe o que significa isso? Sem contaminação. Ou seja, quando Deus olha e encontra Noé, não era que ele era um cara bonzinho, não era que ele era um cara de fé. Deus olha dentro do DNA dele e vê, a ele ainda não foi contaminado por quem? Por Azazel e os seus demônios. Então nós vamos escolher ele, porque senão esse código genético ele vai passar. E inclusive, irmão, foi nessa época que Deus fez um pacto com ele mesmo. A partir de hoje o homem só viverá 120 anos. Irmãos, foi uma contaminação. O que esse Azazel fez é coisa de maluco. É algo fora do comum o que ele fez. Aí mudou o código genético, aí os homens cresceram grande. Todo mundo forte, com poder, porque misturou o divino com o terreno. Ai, pastor, não acredito nisso não. Eu não acredito que coisas espirituais podem influenciar o físico, o DNA. Se você não acredita nisso, irmão, então você tem que rasgar a Bíblia e todos os milagres que Jesus fez. Porque se o espiritual não pode influenciar o natural, não pode mudar o natural, eu lhe pergunto das curas de Jesus, dos paralíticos que andou, dos coxos que tiveram ali as suas pernas esticadas, desenroladas e começaram a andar. E não é, isso daqui não é o espiritual influenciando o natural, sim ou não, irmão? É. A pessoa que chega aqui e conta um testemunho, pastor, fui curado de câncer, pastor, estava em fase terminal, pastor, isso, aquilo, outro. Ou seja, isso mostra que sim,
o mundo espiritual influencia sim o natural. De que forma? De que jeito? Não sabemos bem. Só sabemos que isso é capaz sim. E outros milagres. Eu estou falando de físico. Eu estou falando de pessoas que foram curadas por Jesus e até hoje são curadas, e testemunhos milagrosos que tudo aconteceu por causa do divino que se manifestou no terreno. Então isso é possível sim. Se tem a influência para o bem, lógico que tem a influência do mal, porque a maioria das enfermidades e doenças já veio por causa disso, de coisas espirituais relacionadas a pecados e a maldições. Não vê aqui que em Gênesis capítulo 6, Deus decidiu que naquele tempo o homem só viveria 120 anos, por causa que houve uma contaminação no código genético do DNA. A pergunta é, e é o que eu não citei ontem, que eu não aprofundei ontem: Deus julgou a raça humana naquela época com o dilúvio, sim ou não? Sim. A pergunta é, e os anjos, pastor? O que Deus fez com Azazel? Aí eu vou abrir aqui alguns textos para você entender. Abra comigo aí em 1 Pedro. Os apóstolos de Jesus, eles carregavam esse entendimento. Então essa história que eu estou contando, ela tem um pé de verdade sim. Ela tem um entendimento bíblico sim. Ela tem uma série de verdades sim, apesar que é muito difícil alguém acreditar que isso possa ter acontecido. A Bíblia diz que os anjos, eles não têm sexo, os espíritos, mas não diz que eles não podem manter uma relação sexual, porque na verdade a relação sexual é troca de energia corporal e energia sexual e fluidos também. Só que lógico, para o ser humano é uma coisa carnal, mas dentro de uma visão espiritual, o próprio sexo é uma aliança que você faz, é um contato que você tem, é uma intimidade que você tem. Então nós vamos aqui ler em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Na tradução da minha está assim, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzirmos-nos a Deus, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos que estavam em prisões, os quais, olha que espíritos são esses, os quais na antiguidade foram que? Rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de quem? De Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8 pessoas foram salvas por meio das águas. Anjos que foram rebeldes na época de Noé. Deus visitou eles em prisões. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus julga a humanidade naquela época, julgou eles, prendeu eles. Azazel e a turma dele está preso. Tem outro versículo aqui também, 2 Pedro, pode passar aí para frente um pouquinho. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 4. Ora, se Deus não poupou, em outras traduções perdoou. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais, ou seja, em cadeias no abismo, tenebrosas, ou seja, escuras, com um propósito de serem reservados para o juízo. O que Deus fez com esses anjos então? Pegou eles,
colocou eles em cadeia e eles estão hoje, nesse exato momento, presos, esperando o quê? O juízo final. Eles vão ser uma das turmas que vai ser jogada no lago de fogo. No lago de fogo. Então eles já estão presos. Pastor, mas o senhor vai pregar agora a partir de então sobre seres que estão presos e não tem mais atuação hoje? Sim, mas eles estão presos, mas os modus operantes que eles desenvolveram de contaminação, os anjos do capiroto de Lúcifer copiam a mesma coisa, eles replicam o mesmo modelo. Eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Isso aqui é muito doido, né, esse estudo. Rapaz, se o capiroto, o Satanás, que hoje a gente luta contra ele, se ele já é terrível, imagina Azazel então e a galera dele. O que eles fizeram para Deus já prender eles e não deixar eles serem soltos? Olha a força desse demônio, irmão. Olha a capacidade que ele tem de contaminação. Tem mais um texto aqui, irmãos, que fala deles, do Novo Testamento. Passa mais para frente, hein? No livro de Judas, antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, né? Aí aqui, é que está o segredo da coisa. Aqui é onde se defende a tese que eles se materializavam. Versículo 6. Quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade, ou talvez na sua tradução é principado, né? E santidades originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio ou a sua própria habitação. Ele, Deus, os tem mantido em trevas, preso com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Novamente está falando outro apóstolo que andou com Jesus, está falando dos mesmos seres espirituais que já estão presos esperando o quê? O julgamento. Só que aqui em Judas, aí a gente mergulha no original. Na tradução da King James diz domicílio. Domicílio é o que, irmãos? Casa. Na sua tradução talvez está habitação. Na verdade é a mesma coisa. A palavra grega é oikiterion. Diga comigo, oikiterion. Ou você encontra oikos. Eles deixaram o seu domicílio. E esses dias atrás, eu preguei aqui, inclusive naquele vídeo que eu falo sobre o batismo com fogo, eu falo exatamente do corpo espiritual. Que o nosso corpo espiritual, o nosso espírito é a verdadeira casa. É a nossa verdadeira casa. Então, quando a Bíblia diz que eles deixaram a sua casa, ou o estado original da sua casa, está dizendo do corpo espiritual que eles tinham. Eles deixaram o corpo espiritual deles, o estado original deles, para se materializar e se transformar naquilo que eles bem queriam. A Bíblia diz, e nós sabemos disso, que o Lúcifer, o diabo, os demônios, eles têm o poder de transformar o seu corpo e até imitar um anjo de luz. Imagina o poder que Azazel e os demônios que estavam com ele tinham. Então, eles deixaram a sua própria habitação, o seu próprio corpo, e se materializavam em homens e em mulheres, para gerar toda aquela contaminação, da qual a terra foi sujeita. Irmãos, isso foi a ponto de Deus prendê-los, amarrá-los em cadeias eternas. Eles estão presos hoje esperando o juízo. Eles não podem sair. Quem é Azazel, pastor? O Azazel foi o líder dessa primeira contaminação. Foi ele que desenvolveu um modelo de iniquidade. A iniquidade é o único pecado que passa de geração em geração, porque você desenvolve ela espiritualmente e ela passa como uma maldição para as pessoas. Aí aqui eu deveria mergulhar em um outro estudo para falar sobre iniquidade, só que não dá tempo. Mas a iniquidade, ela é um estado de pecado que a pessoa desenvolve, que se torna um estado crônico, um ciclo vicioso.
E a iniquidade é que gera a maldição. É impossível alguém fundamentar um estudo sobre maldição hereditária sem falar da iniquidade, porque a iniquidade é o que gera a maldição hereditária. A iniquidade é que a pessoa recebe um galardão, como Pedro diz, um galardão da iniquidade, 2 Pedro 2,13, que eles receberam o galardão da iniquidade. Galardão é recompensa. Aí nós deveríamos aprofundar, só que nós queremos ir para outra coisa. Então Azazel, ele agora vai ser lembrado, agora nós voltamos ao texto inicial. Ele vai ser lembrado uma vez por ano. Quantas vezes? No Yom Kippur. Azazel, que é a representação do bode de retirada, bode de demissão, ou bode emissário, ou bode enviado. É todas essas traduções. Olha aqui, o que o sacerdote fazia. Vou até tirar o púlpito daqui. O sacerdote pegava o carneiro, traz aqui, era 2 na verdade. Aí ele jogava a sorte. Vamos ver qual que é. Tipo cara ou coroa. Qual que vai ser o animal para o sacrifício para o Senhor e qual vai ser o do Azazel. Só que a sorte era lançada pelas pedras que tinha na estola sacerdotal dele. Brilhava. Uma para sim e outra para não. É mais ou menos isso. É tipo assim, o sacerdote perguntava: Senhor, qual desses animais aqui vai ser o do sacrifício para o Senhor? Aí a pedra brilhava, sim ou não. Qual dos dois? Certo? Então vamos dizer, foi sorteado, aí trazia o sacerdote, pegava aquele animal que era para o Senhor e fazia todo aquele ritual de ir no propiciatório, espiar o sangue e tal, aquela coisa toda. Aí sobrava um, que era o próximo. O próximo bode seria para o sacrifício de Azazel. Não era o sacrifício para Azazel. Eu estava estudando até um pouco mais, e os rabinos dizem que não havia nenhum ato de culto naquilo. Não havia nenhum tipo de culto que falava assim, não, nós estamos adorando esse bode ou adorando Azazel. Não, era com a única finalidade. Aquele bode era trazido, o sacerdote fazia assim, ó, colocava as mãos sobre a cabeça do bode e proferia todas as iniquidades que Azazel tinha contaminado o povo. Então, idolatria, prostituição, miséria, derrota, sei lá, macumba, tudo, doença, enfermidade, ele proferia todas as iniquidades e todas as contaminações. Quando o sacerdote entendia que não tinha mais nada para falar, ele mandava aquele animal para o deserto, para esse animal morrer lá no deserto. Porque no deserto, segundo a história e segundo o folclore, era onde Azazel estava preso, aonde Azazel estava lá. Então mandava para Azazel lá no deserto, que é um lugar árido, que é um lugar quente, que é um lugar seco. É a representação ou a figura tipológica do inferno. Então o bode era, como nós dizemos hoje, era como se fosse um ato profético, aonde o sacerdote transferia os pecados e dizia assim, agora leva lá para quem contaminou a gente. Ou seja, ele estava mandando de volta. O que eu não disse ontem no culto, e vou complementar aqui, inclusive para os irmãos do YouTube entender, que Jesus também, ele vai tipificar a figura tipológica do bode emissário. E quem é que vai dizer isso? O profeta Isaías. Isaías 53. E ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todo o peso de iniquidade, de pecado, de maldição, o próprio Jesus também levou. Então, da mesma forma que era transferido para Azazel e devolvido para ele, no dia que Jesus morre, ele desce as partes mais baixas. Imagina agora, hein? Jesus desce as partes mais baixas, como nós lemos aqui em 1 Pedro, e pregou
e proclamou e anunciou aos espíritos em prisões. Inclusive, quando a Bíblia fala de espíritos em prisões, a Bíblia está dizendo tanto dos espíritos humanos como os espíritos de Azazel. Azazel e a turma dele, eles estavam lá para ouvir o que Jesus tinha para falar. E eu imagino então o encontro de Jesus e Azazel lá no inferno, nos 3 dias que ele ficou morto. E Jesus dizendo assim: eu vim hoje representar tanto o bode que era para a remissão dos pecados, e eu vim representar aqui também o bode emissário, e vou devolver para você tudo que você fez para o meu povo. Imagina esse encontro. Então, aqui nós abre esse entendimento, que em Cristo Jesus nós podemos lançar, nós podemos devolver todo o mal que um dia alguém nos causou. O sacrifício de Jesus, ele já foi completo, mas é um sacrifício que ele está todos os dias se completando, porque cada vez que nasce alguém, cada vez que alguém se converte, isso vai se renovando. Então toda maldição, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo encantamento, todo mal que foi causado, é possível a gente devolver e falar: ó, não quero isso, porque Cristo, ele faz essa figura tipológica de Azazel. Ele morreu em o nosso lugar para levar todo o mal, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, irmão, só um momento. E aí o que acontece? Quando a gente entende isso, inclusive é uma campanha que eu nunca desenvolvi no canal, é fazer uma campanha assim, devolvendo, falar para o diabo, para Azazel, para o capeta, para o capiru, para todo mundo: toda a miséria que você causou na minha vida, eu estou devolvendo agora. É a mesma coisa de você rejeitar a herança maligna que Azazel e os demônios geram na nossa vida e dizer assim: eu não quero mais isso, eu quero o que Jesus conquistou para mim. Aqui é uma tomada de posse de heranças. É você rejeitar a aliança que os antepassados tiveram, as alianças que você gerou, quebrar tudo isso e dizer: a minha aliança é apenas com o Senhor Jesus. Então essa aliança, ela traz um fruto, que é a herança remida pelo sangue de Jesus. Então é uma tomada de posse de heranças. Só um pedacinho mais e eu vou finalizar, que eu disse que eu ia dar uma estratégia. Na quinta-feira a gente continua esse assunto agora, que eu vou dar só a partida nele. Em Gênesis, eu não vou nem abrir lá, mas em Gênesis capítulo de número 11, fala da construção da torre de Babel. Esse espírito Azazel, ou a influência, ou modus operandi dele hoje, funciona como, pastor? Através de alianças. Alianças também é chamada de associações. Para mim ter uma associação com você, irmão, de alguma coisa, eu não preciso chegar para você: irmão, faz um pacto comigo aqui. Não é isso. Associação eu faço com o decorrer, e você faz também com o decorrer de um relacionamento, de uma amizade, seja o que for. Por exemplo, eu chego em alguém e digo: irmão, vamos construir comigo ali um muro? Aí se você falar assim, eu topo. Pronto, você se associou comigo para a gente construir não necessariamente eu cheguei: faz um pacto comigo para a gente fazer aquele muro. Não é assim que funciona. A associação, ela é uma aliança, é uma permissão. Nós chamamos isso de legalidade. É uma legalidade que você deu. Não, eu te dou uma permissão. Não, você tem essa permissão minha, então vamos fazer. Os espíritos, os demônios, eles só atuam na vida da pessoa através da legalidade.
Não adianta ninguém querer vir colocar na tua cabeça e dizer que o diabo entra sem ser chamado, irmão. Ele não entra sem ser chamado. Apesar que ele entra como ladrão, ele entra como aquele que não quer nada, né, te enganando e tal, mas ele precisa, para atuar na vida de alguém, de uma legalidade. E a legalidade que Azazel tem que ter é a aliança, é a associação, é você dizer sim. Por que na época de Noé, a não ser a família de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé que entraram na arca? Porque ninguém queria se associar para construir a arca e nem para entrar. Viu? Tinha ninguém, porque o povo estava interessado e ocupado. A Bíblia diz que naquela época eles estavam casando-se, dando-se em casamento. Na verdade era uma orgia assim, sem parar. Eles só queriam fazer isso. Só queriam fazer isso. Se associando. Bora. Então era isso. A associação, irmãos, é uma forma poderosa, tanto por bem como por mal. E como é que Deus faz para quebrar a aliança? Eu vou lhe explicar, porque daí na quinta-feira a gente continua e você vai ter mais discernimento sobre isso, tá bom? Então em Gênesis capítulo de número 11, a Bíblia diz que Deus desceu para ver o que o ser humano estava fazendo. E Deus descobriu que Nimrod, o construtor da Torre de Babel, tinha mobilizado pessoas, e muitas pessoas tinham associado-se com ele para um grande plano, construir a Torre de Babel. Alguns dizem que a Torre de Babel tinha 7 andares. Quantos andares? E em cada andar era um tipo de blasfêmia contra Deus. E essas blasfêmias sendo construídas, o propósito de Nimrod era chegar até o céu. Era uma torre que chegasse até o céu. E aí Deus olha para aquilo que eles estavam fazendo e diz assim, nada, olha só, irmãos, nada vos será impossível para eles, porque eles falam uma mesma linguagem. Naquela época não tinha os idiomas, havia um idioma só. Esse poder da aliança, irmão, é muito forte. Quando você se junta com alguém, quando você se une com alguém para fazer seja o que for, para o bem ou para o mal, a própria Bíblia está dizendo, a Bíblia disse assim sobre eles, nada será impossível para eles, porque eles tinham uma aliança, uma associação. Se o povo de Deus fosse unido, nada seria impossível para nós. Nada. Se a gente entendesse o propósito de gerar alianças. Tem gente que não quer ter aliança com ninguém, que não quer ter compromisso com ninguém. Quantas pessoas eu conheço, gente de igreja, irmão, pastor, obreiro, gente que está andando nessa igreja, não tem aliança com ninguém. Vive aí, eu faço a obra de Deus, mas não tem aliança com ninguém. É uma pessoa que trabalha sozinho. Tudo na vida de quem trabalha sozinho vai demorar mais. E quem sabe nem aconteça. Porque nós precisamos uns dos outros. Então, o poder da aliança é muito importante. Deus viu que a aliança deles era muito forte. O que Deus faz? Aí aqui está a estratégia para quebrar a aliança, que é o que nós vamos declarar aqui em oração já. Confusão. A palavra Babel, que também é a mesma raiz semântica de Babilônia, significa confusão. Deus desceu então, viu o que eles estavam fazendo, e Deus falou assim, se eu não impedir eles, se eu não interromper eles agora, daqui para frente, tudo que eles quiserem fazer, nada será impossível para eles. Sabe o que aconteceu? Deus veio e jogou confusão na língua. E aí agora eles não entendiam o que o outro falava. Aí nasceu o quê? Os idiomas. Então eles não entendiam nada que eles falavam. E tudo que eles estavam fazendo porque eles falavam a mesma língua, deixou de fazer. Eu não estou te entendendo, meu irmão. O que é que você está falando? Não estou entendendo. Então, deixa para lá então.
Deus confundiu eles. E a Bíblia vai dizer, ao longo de muitas passagens bíblicas, que Deus ele tem o poder de jogar contenda no arraial dos inimigos, no arraial dos inimigos. Qual é o propósito de Deus jogar contenda ou confusão, pastor, no arraial dos inimigos? Para deixar eles confusos. Eu expliquei ontem, eu vou explicar aqui para vocês. Imagine você, tem muitos casos assim de pessoas que chegam para mim assim: pastor, se uniu, é assim, ó, se uniu a minha sogra, o meu primo, a minha mãe, não sei o que lá, começa a falar tudo para ir para a feitiçaria, para cultuar os demônios e mandar macumba para mim. É o que eu mais ouço, irmão, por causa do trabalho de libertação. Aí, pastor, tá eu aqui sozinho, orando contra 5 lá, invocando o demônio. Aí o que acontece? Ao longo desse processo, você guerreando, são 5 contra você. Lógico que o seu Deus é mais forte. Lógico que se você continuar, você pode vencer. Mas nós temos fraquezas e limitações. E a batalha espiritual, e pelo menos a igreja deveria servir para isso. Você sabe que eu tenho pregado aqui, que eu também tenho um entendimento de desigrejado. Porque eu não acredito que a igreja seja parede, templo, não. Igrejas são pessoas. E só há esse culto aqui, essa reunião aqui, por causa de vocês. Porque senão eu ficaria em casa. E iria para o céu sem nunca ir numa igreja nenhuma. Pela minha fé em Cristo. Então não é placa de igreja, não é ficar defendendo ninguém. É o propósito de nós termos uma aliança, de estarmos unidos, independente do nome, se é cavote, se é não sei o que e tal. Não é isso. O importante é o propósito, é a unidade. Mas quando isso não funciona, é o que faz as pessoas frustrar com a igreja. Não está funcionando para mim. É a mesma coisa que nada. Pelo contrário, até atrapalhando a minha vida esse negócio de igreja. Então tem muita gente assim. Então se a igreja não funciona, pelo menos para nós ter uma aliança para ajudar as outras pessoas, como é que faz? Não resolve de nada, é a mesma coisa de nada. Mas voltando ao entendimento, a aliança, ela traz esse objetivo de fortalecer. Aí o irmãozinho está aqui, ou a irmãzinha está aqui sozinha, lutando contra 5 endemoniados. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. É lógico que dentro desse entendimento de Azazel, eu não vou orar e você não pode orar dizendo assim, ó, Deus, que toda macumba que foi feita para me matar, que mate eles. Não é isso, irmão. Você não vai lutar, não é contra as pessoas. Você vai lutar contra o mal que está agindo na vida dessas. Porque se você atinge a pessoa, só morre a pessoa e o diabo ganha. Porque esse infeliz ainda morre e vai para o inferno, porque estava invocando o demônio. E Deus quer ganhar nisso daí. Mas se você vai direto ao ponto e diz, Senhor, toda a feitiçaria, toda a macumba, todo o trabalho, toda a enfermidade, tudo que está fazendo na minha vida financeira, no meu casamento, que esse pessoal está fazendo, o demônio que é responsável por isso, devolve para ele tudo, Senhor. Aí daqui a pouco, esse demônio ele vai começar a receber de volta, porque dentro desse entendimento, o próprio Jesus vai lá, como ele foi lá abaixo no inferno e encontrou, pregou para os espíritos em prisões, e Azazel estava lá. Então é como falar para o próprio Jesus ir lá e visitar aquele espírito. E aí a estratégia que eu estou dando para você agora, que eu vou começar a dar, que na quinta-feira a gente vai continuar, e muitas vezes é necessário a gente orar e dizer, Senhor, gera confusão entre eles. E aí você semeia, liberando palavras, Senhor, que eles fiquem confundidos. A primeira confusão que vai acontecer é no arraial do diabo. Porque, irmãos, tudo que o inimigo faz na vida de alguém, não pense, não subjugue, ele faz planos e projetos, sim. O próprio apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, se eu não me falo a memória, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, Paulo vai dizer em um desses versículos assim, sobre o diabo, nós
não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis é moema no grego, e moema significa tramas, planos, estratégias, ou seja, o diabo ele tem planos, eles têm estratégias para destruir as pessoas. Ele não faz nada por fazer não, irmão. Tem toda uma maquinação, um conselho. O que é um conselho? É quando a pessoa se reúne. Ele faz conselho no inferno para decidir o que eles vão fazer para destruir a tua vida. Imagine então eles reunidos nesse conselho e Deus chega e joga confusão entre os demônios. Daqui a pouco os demônios estão confundidos, e aí quem é que vai se confundir? É as próprias pessoas que estão lá fazendo os trabalhos, invocando esses demônios. Daqui a pouco quem vai ficar confuso são eles. E Deus ele sabe como trabalhar, irmãos, para curar a pessoa e libertar a pessoa sem matar, que eu falo da morte espiritual. Deus ele sabe tratar. De repente o irmãozinho começa a ter essa estratégia. Deus leva de volta toda a feitiçaria, toda a macumbaria, a enfermidade, leva lá e joga confusão na cabeça deles lá. Daqui a pouco aqueles 5 que estava fazendo começa a se desentender. Ah, mas não está dando certo. Ah, mas você olhou torto para mim, o que foi? Ah, e como é? Aí daqui a pouco eles se separam. Que jogou o quê? Confusão. Para finalizar, olha, eu só anotei alguns aqui, eu só imprimi, mas eu vou citar aqui e vou ler para vocês, ó, sobre confusão. Ó, Jeremias 20, 11. Depois quem quiser até tirar uma foto dos versículos, tá? Você que está aqui. Jeremias 20, 11. Está escrito assim: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque se não desenvolveram prudentemente, terão uma confusão, olha aqui, terão uma confusão perpétua, que nunca mais será esquecida. O que é uma confusão perpétua? Eu falei para o irmãozinho, vamos construir um muro, de repente nós estamos construindo um muro, nós se desentende, o muro fica sem terminar, porque nós tivemos uma confusão, eu e ele, uma bagunça. E Deus está falando que existe uma confusão perpétua, que mesmo depois eu querendo me aliançar, eu não vou conseguir, porque eu não vou com a cara desse irmão. Porque nós tivemos um desentendimento. É um desentendimento, é uma confusão que vai durar para... Aí o cara chega lá e diz para o demônio: ó, eu quero fazer o trabalho de novo por essa irmã. E o diabo vai dizer: não adianta não, porque acabou aqui, o negócio encerrou. É mais ou menos assim que funciona o mundo espiritual. A confusão vem dessa forma. Ó, 1 Pedro 3,16: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo Jesus. Tá? Porte, né? Do seu bom porte em Cristo Jesus. Salmos 129, versículo 5: sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Agora Salmos 71, versículo 13: sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de injúrias, de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Salmo 71, versículo 24 agora: a minha língua falará da tua justiça todos os dias, pois estão confundidos e envergonhados, tem até um acréscimo, né? Envergonhados aqueles que procuram o meu mal. O último versículo, tem vários, irmãos, sobre isso. Salmo 70, versículo 2: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás todos aqueles que desejam ver a minha morte. Então, se você colocar naquela Bíblia online, então,
confundido, confusão. Você vai achar um monte de versículos sobre isso. Ou seja, na quinta-feira eu vou dar continuidade e vou falar de pessoas que entram na nossa vida, que elas trazem um ciclo de maldição através da associação que a gente tem com essas pessoas. A gente gera uma associação e em vez de essas pessoas trazerem bênção, elas transferem para nós um ciclo de perca, prejuízo, sei lá, emocional, financeiro, familiar. Que nós chamamos, rapaz, depois que eu conheci esse cidadão, mas que dor de cabeça que eu tô. O empresário fala, depois que esse bendito entrou na minha empresa, pronto, uma dor de cabeça. Depois que essa pessoa, é assim, são pessoas que entram na nossa vida e através da nossa associação com essas pessoas, elas trazem toda essa carga. É a mesma coisa de Azazel, ele traz a carga negativa e joga sobre a pessoa. Daqui a pouco a pessoa fica toda distorcida e contaminada e poluída. Então, na quinta-feira a gente continua falando acerca disso, mas agora já dentro desse entendimento da contaminação que as pessoas trazem. Mas é lógico, ao mesmo tempo que pessoas ruins entram no nosso caminho para trazer um ciclo de maldição, Deus envia pessoas para nos remover de ciclos de maldição e abrir uma nova janela de felicidade, de alegria, de bem-estar, de prosperidade. Então, tem um lado ruim e tem um lado bom também. E aí, com o entendimento, você sabe quem é quem, tá? Você consegue discernir. Vamos ficar de pé e já vamos fazer uma oração. Então, nós vamos fazer duas partes da oração, como sempre a gente faz. A primeira parte você vai orar junto comigo, e na segunda parte você vai orar. Porque na segunda parte você que entendeu, pastor, eu entendi o que o Senhor quis dizer com essa pregação. Eu vou devolver para esses demônios toda a influência maligna que trouxe para a minha vida. E não se preocupe, viu, irmãos? Porque tudo que tem acontecido com você e o diabo tem usado pessoas, não se preocupe. Porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Não é porque você vai desejar o mal e orar contrário, não. É simplesmente entregar a causa na mão do Senhor e dizer, Senhor, devolve. E Deus, ele sabe como trabalhar. Não é você que vai fazer justiça. É o próprio Deus que vai fazer justiça. Coloque assim as suas mãos sobre o seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a figura tipológica do sacrifício que era enviado ao deserto para devolver para Azazel, este demônio, toda a contaminação e toda a maldade que ele fez com a raça humana. Hoje eu sei que os inimigos da minha alma, inimigos espirituais que usam pessoas, eles têm o mesmo modo de operação, mas hoje eu te invoco, Senhor Jesus, e peço a Ti que leve, que transfira, devolva toda a feitiçaria, bruxaria, encantamentos, magia, voodoo, toda prática contra a minha vida, que alguém, usados por esses espíritos, jogaram, lançaram, sacrificaram, invocaram as trevas para me destruir na vida amorosa, financeira, familiar e emocional, em todas as áreas da minha vida. Senhor, até mesmo os meus antepassados que tiveram uma aliança, e entendemos que o poder da aliança
é o lugar aonde esses espíritos pousam, entram na vida de uma pessoa. É através da aliança que é gerada a legalidade. Só que hoje, neste momento, eu quero rejeitar todo vínculo, toda ligação hereditária, familiar. Eu rejeito essa herança maligna e tomo posse da herança remida pelo sangue de Jesus. Senhor, é para levar e devolver as enfermidades, as doenças, ou até mesmo a predisposição para daqui a um tempo, anos futuros, essa enfermidade se desenvolver. Eu rejeito, eu renuncio e declaro que o meu DNA é substituído pelo DNA divino do sangue de Jesus. Sabemos que é na medula aonde se produz o sangue, e o sangue é a vida. Toca agora na medula e tira agora toda a fonte de iniquidade. Senhor Jesus, limpa-me agora fisicamente, na pele, na carne, nos ossos, juntas, nervos, articulações, em cada um dos meus órgãos. Passa agora o sangue remido, o sangue que limpa, o sangue de Jesus, e purifica agora, Senhor, cada lugar, cada foco de enfermidade, cada ponto de dor, cada lugar aonde possa estar o vírus, a bactéria, os fungos, a alergia, a intolerância, o gene defeituoso. Toca agora e repara todo esse mal e traz agora um nível de saúde para minha vida, e leva agora todo esse mal. Senhor, eu quero devolver tudo aquilo que lançaram através da feitiçaria, da oração contrária, da palavra contrária na minha vida amorosa, gerando assim uma maldição para mim não ser feliz, não romper com ninguém, não ser feliz com ninguém, para tudo dar errado na minha vida amorosa, para que eu não venha ser feliz com ninguém. Eu rejeito, expulso todo esse mal, seja devolvido agora para esses demônios. Devolvo também toda miséria, pobreza, dívidas, falência, esse impedimento, essa resistência na minha vida profissional, nas coisas financeiras, na minha vida, tudo aquilo que está travado, amarrado, eu neste momento declaro quebrado, destruído, e o efeito seja devolvido. Saia, vá embora, seja devolvido agora para esses espíritos que trabalham na vida financeira. Também devolvo agora todo o mal que tem sido gerado por causa de sentimentos e emoções, tristeza, angústia, solidão, depressão, desejo de morte, de sumir, de não mais viver, desesperança, desmotivação, preguiça. Senhor,
eu devolvo agora para quem trouxe esses sentimentos para a minha vida. E eu sei que não é o Espírito Santo que gera isso em mim, são as forças das trevas. Então, neste momento, eu removo isso da minha vida e declaro agora: Jesus, carrega todo esse mal para que eu possa ser feliz e prosperar. Senhor, nessa oração eu apresento a minha vida e a vida de outras pessoas. Eu vou apresentar agora, em nome de Jesus. Amém? Então agora, para a gente encerrar esse período de oração, você vai fazer uma oração espontânea. Você vai orando daí, eu vou orando daqui. Mas é lógico, não dá para me especificar todas as coisas. Mas você que tem algo específico, pastor, essa palavra falou comigo, eu tenho que devolver para um capiroto aí um mal que ele tem feito na minha vida. Então é agora, irmão. Jesus, eu vou repetir para vocês, Jesus, ele tipifica novamente a figura de Azazel, que é o bode, que é o sacrifício que levou, como o profeta Isaías diz no capítulo 53, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Então você vai agora fazer uma oração. Se você quiser apresentar uma outra pessoa, pastor, não é comigo, mas está acontecendo alguma coisa errada com um familiar, com um parente, com um amigo, com alguém que eu quero ver a libertação. Você, como intercessor, você se coloca no lugar e vai começar a orar e a profetizar. No mundo espiritual, por mais que você não veja, uma carga demoníaca vai sair de você e da vida dessas pessoas e vai voltar para da onde que é que veio. E você vai ver que ao longo de um processo, você orando com esse entendimento, você vai receber muitos resultados. Como nós estamos fazendo muitas campanhas, eu vou esperar mais um tempo, nós vamos fazer depois um propósito nesse sentido. É forte, mas isso aqui. E depois a gente cria uma campanha bem forte nesse sentido, para aí a pessoa ter resultado. Mas é lógico, como esse vídeo vai ficar no YouTube aqui, se você quiser pegar também e ficar repetindo a oração, não tem problema. Vai fazendo, porque daí quando a gente for fazer todo mundo junto, você já está à frente. Então feche os seus olhos agora. Comece a devolver algo específico. Ai, pastor, eu quero devolver uma tristeza que eu tive. Ai, pastor, eu quero devolver e remover da minha alma uma ferida de um trauma. Ai, eu quero devolver, Senhor, algo que está atrapalhando a minha vida financeira. Ai, eu quero devolver esses sentimentos de tristeza e de depressão, porque isso não me pertence, realmente não te pertence, e nem pertence à pessoa, porque tudo aquilo que era para ser seu, Jesus já levou, Jesus já tomou. Então jogue agora fora todo esse mal, lance fora agora e diga: Senhor, estou devolvendo agora. Senhor, começa a ouvir a oração do teu filho, começa a ouvir a oração da tua filha, Pai. Nós não aceitamos essa miséria financeira, nós não aceitamos essas coisas amarradas, Pai. Nós queremos devolver toda essa amarração. Nós queremos dizer para Azazel e para os espíritos que hoje fazem do mesmo modo, atuam no mesmo modus operantes que esse espírito. Senhor, nós queremos neste momento devolver a enfermidade, a doença, a dor, a inflamação, a infecção. Nós queremos devolver, Pai, as doenças relacionadas aos ossos. Nós queremos devolver, Senhor, e dizer que nós tomamos posse é da cura, dizer que nós tomamos posse é da saúde de Deus. Toda dor, toda inflamação, toda infecção, nós devolvemos agora e tomamos posse da nossa cura. Senhor, nós determinamos agora que todos os rituais, toda magia, todo encantamento, toda feitiçaria feita na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, no Roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, seja
seja que tipo de influência maligna que recebeu, seja da linhagem de Exu, de orixás, de caboclos, guias, sei lá, santos, espírito dos ares, do vento, da terra, seja lá, nós devolvemos agora e ordenamos neste momento, Senhor, faz, Pai, justiça, da mesma forma que o Senhor teve um encontro com Azazel. Eu quero que o Senhor tenha encontros agora com esses demônios, com essa influência maligna, para devolver, Senhor. Vá, Senhor, aonde nós não podemos ir. Carrega, Senhor, aquilo que nós não conseguimos carregar. Leva, Senhor, e devolve todo esse mal que nós, em nós mesmos, da nossa capacidade, não conseguimos fazer, Senhor. E que neste momento, cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui nessa igreja, que estão conosco aqui no YouTube, Senhor, que eles sejam tocados pela glória de Deus, e toda carga sobre eles, carga de maldição, carga de amarração, carga, Senhor, de pecados, de iniquidade, Senhor, leva, Senhor, leva todo esse mal, Senhor, e tomamos posse agora do milagre, tomamos posse agora da bênção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E só quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias, glória a Deus. E aí você continua nas suas orações jogando, devolvendo, estou devolvendo, não aceito isso mais na minha vida, tá bom? E agora nós vamos ceiar, amém?